Ela aceitou ser mãe de aluguel para salvar a vida da própria mãe. Mas no dia do parto, arrancaram os gêmeos de seus braços sem piedade. Anos depois, um encontro inesperado revela uma verdade que vai mudar tudo. Prepare-se, porque essa história vai te emocionar do começo ao fim. Antes de começarmos, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e conte aqui nos comentários de onde você está nos assistindo. Queremos muito saber até onde as nossas histórias estão chegando. A sua participação é muito importante para nós, aqui do Histórias Comoventes. Agora sim, vamos começar. O verão em São Paulo ardia lá fora, mas nada se comparava ao calor que queimava por dentro de Beatriz Oliveira. As luzes frias e brancas do hospital privado de primeira linha refletiam sobre sua pele encharcada de suor, transformando cada segundo em um tormento sem fim. Empurre, empurre! A voz do médico soava firme, mas suave, tentando transmitir confiança. Vestido com o jaleco branco impecável, ele incentivava Beatriz como se cada palavra fosse uma âncora para que ela não se afogasse na dor. Mas a dor era insuportável. Nunca, em seus 20 e poucos anos, Beatriz pensou que trazer uma vida ao mundo pudesse ser tão devastador. Só que ela não estava dando à luz apenas um filho. Eram dois. Dois corações batendo dentro dela. Dois destinos que se entrelaçavam ao dela em um nó invisível e eterno. Seus dedos se agarravam ao lençol como se fosse a última tábua de salvação. Grânulos de suor escorriam por sua testa, descendo até seu pescoço. As luzes acima pareciam balançar, como se o mundo estivesse desmoronando junto com suas forças. Inspire, expire. O médico repetia, segurando sua mão. Já consigo ver a cabeça do bebê. Só mais um esforço, Beatriz. Só mais um. Um grito rasgou sua garganta. Ah! Beatriz fechou os olhos, cerrou os dentes e, em meio a um turbilhão de dor, entregou-se ao último impulso. A mente ficou em branco por um segundo, até que o som mais esperado ecoou pela sala. O choro de um bebê. As lágrimas brotaram em seus olhos instantaneamente. O coração parecia explodir em seu peito. Era real. Seu filho estava ali. Beatriz não tinha mais forças. Ela apontou fracamente para o filho e depois fechou os olhos. Em meio a seu estado de tontura, ela ouviu os médicos sussurrando um para o outro surpresos. Olha, são dois meninos lindos. O choro duplicado encheu a enfermaria, um som que deveria ser a sinfonia mais perfeita de sua vida. Mas, em vez de abraços, carinho e consolo, o que Beatriz ouviu foi a sentença cruel que jamais esqueceria. Leve-os embora. A senhora Belmonte já está impaciente. Seu coração se despedaçou em 1000 pedaços. Ela tentou falar, tentou mover os lábios, mas a fraqueza a dominava. Sentiu seus olhos se fecharem contra a própria vontade, enquanto os choros dos bebês iam se afastando, sumindo como se fossem ecos arrancados de dentro dela. Horas depois, quando despertou em um quarto silencioso, o vazio em sua barriga era um lembrete cruel do que tinha perdido. Ela levou as mãos ao ventre liso e, em pânico, sentou-se bruscamente. Meus bebês. Sua voz ecoou, fraca, mas carregada de desespero. Onde estão meus bebês? A enfermeira ao lado correu para contê-la. Senhora Oliveira, calma. A senhora acabou de dar à luz. Não se mova assim. Tivemos que fazer uma episiotomia. Os pontos da podem se abrir. Meus bebês. Cadê meus bebês? Beatriz se agarrou à enfermeira desesperadamente. As lágrimas escorriam em abundância pelo seu rosto pálido. Senhora, se acalme os pontos. Eu não me importo com isso, Beatriz gritou, agarrando o braço da enfermeira, as lágrimas escorrendo como uma enxurrada. Só quero ver meus filhos. Por favor, só um olhar, só um. A enfermeira respirou fundo, tentando manter a calma diante daquela súplica. Os bebês já estão com a família Belmonte. Por favor, não se preocupe com isso agora. Cuide apenas da sua recuperação. As palavras caíram sobre Beatriz como lâminas afiadas. Cada sílaba era um corte. Cada explicação, uma nova ferida. Senhora Oliveira, por favor. A enfermeira tentou contê-la. A senhora está com febre, precisa descansar.
Deixe-me chamar o médico. Não, não... Ela murmurava, tentando se levantar, apoiando-se na parede. Mas seu corpo não obedecia. O sangue manchava as gases. A dor latejava. E mesmo assim a vontade de correr até seus filhos era maior do que qualquer ferimento. Não, não, não desça da cama. A senhora não pode sair andando por aí neste estado. Mas Beatriz não ouvia mais nada. Gritava, lutava contra os braços que tentavam segurá-la, como uma leoa que vê os filhotes sendo arrancados de suas garras. Seu choro ecoava pelos corredores, misturando-se ao som dos passos apressados dos médicos e ao alarme da campainha de emergência. Em poucos minutos, o quarto estava repleto de médicos e enfermeiros, tentando conter o desespero de Beatriz, que gritava sem parar. Meus filhos? Onde estão meus filhos? Naquela noite, mais do que um parto, Beatriz vivera um luto. O luto de perder, ainda viva, o que mais amava no mundo. O corredor ainda estava impregnado com o cheiro de desinfetante e o eco distante dos gritos de Beatriz. Mal conseguia sustentar o próprio corpo quando a porta do quarto se abriu e uma mulher de meia-idade, de postura rígida e semblante frio, entrou acompanhada de um advogado. Seus saltos batiam no chão de mármore com a mesma frieza com que as palavras iriam cortar o coração de Beatriz. Senhora Oliveira, o que foi isso? A mulher questionou em tom impaciente, ajeitando a bolsa cara no braço. Esse escândalo todo é inadmissível. A senhora deveria estar preparada para a separação. Beatriz, com os olhos marejados e a voz embargada, apenas balançava a cabeça em negação. Os meninos não são seus filhos, a mulher continuou sem um pingo de compaixão. A senhora foi apenas uma barriga de aluguel. O acordo que assinou foi claro. Daria à luz e não teria nenhum contato com as crianças. Cada palavra era como uma faca, perfurando ainda mais fundo. Beatriz sentiu a respiração falhar, como se o ar tivesse desaparecido de repente do quarto. Os gêmeos já foram entregues aos seus verdadeiros pais. A voz ecoou cruelmente, selando a sentença. Em seguida, o advogado colocou sobre a mesa um envelope pardo, grosso e pesado. Ele deslizou o pacote até Beatriz, como se fosse uma transação qualquer, como se duas vidas recém-nascidas pudessem ser reduzidas a um punhado de notas. Aqui estão os 500 mil reais que combinamos, disse ele, a voz seca, sem emoção. Beatriz olhou para o envelope como se fosse algo amaldiçoado. Aquele dinheiro, que significava a chance de salvar a vida de sua mãe, agora queimava diante dela como uma marca de culpa. E não preciso nem dizer, a mulher retomou, os olhos estreitos e duros, que a senhora está totalmente proibida de se aproximar da família Belmonte. Caso contrário, quem sairá prejudicada será você. Saiba que não tem nenhum direito legal sobre os gêmeos. Essas foram as últimas palavras que ecoaram em sua mente quando a porta se fechou com um estrondo abafado. A cada passo que dava para fora daquele hospital, as pernas tremiam e os soluços sufocavam sua garganta. Sentia-se vazia, despedaçada, como se uma parte dela tivesse sido arrancada para sempre. Naquele instante, Beatriz percebeu. Não era apenas a dor do parto que latejava em sua carne, era a dor de uma mãe que havia perdido o que mais amava, sem jamais ter tido o direito de chamar de seu. Os corredores do hospital ainda ecoavam em sua mente. Cada passo que Beatriz dava para fora daquele lugar parecia arrastar correntes invisíveis. Cada soluço engasgava em sua garganta como se fosse a última vez que teria forças para respirar. O envelope pesado com o dinheiro queimava em suas mãos, mas o peso maior estava dentro do peito. O vazio onde seus filhos deveriam estar. Enquanto o motorista do táxi arrancava pelas ruas de São Paulo, Beatriz encostou a cabeça no vidro da janela e fechou os olhos. As lágrimas voltaram a escorrer e com elas vieram lembranças de meses atrás, quando tudo começou. Era manhã em sua casa simples. O despertador tocava cedo. E, como sempre, Beatriz se levantava cansada, mas disposta a cuidar de Dona Rosa. Sua mãe estava cada dia mais frágil, os rins falhando, a esperança se esvaindo. Beatriz recordava-se de como segurava a mão da mãe nas madrugadas em claro, ouvindo seus gemidos abafados de dor e prometendo em silêncio
que faria qualquer coisa para salvá-la. Qualquer coisa. Desde que o diagnóstico de falência renal fora confirmado, sua vida havia se transformado em uma corrida contra o tempo. O médico havia sido claro: sem um transplante, Dona Rosa não resistiria. Mas a cirurgia era cara, muito além do que Beatriz poderia pagar com os trabalhos temporários que conseguia. Nos dias seguintes, ela percorreu hospitais, pediu ajuda a parentes distantes, até pensou em vender tudo o que tinham, mas não havia nada além da velha casa herdada do avô e alguns móveis que mal cobriam as despesas do mês. O desespero começou a tomar conta. Foi em meio a essa angústia que surgiu a proposta. Uma vizinha comentou sobre uma oportunidade oferecida a jovens saudáveis: a gestação de bebês para famílias ricas que não podiam ter filhos. No início, Beatriz sentiu repulsa. Como poderia colocar no mundo uma criança para depois entregá-la? Mas cada vez que via a mãe definhar, cada vez que ouvia os gemidos de dor durante a noite, a ideia se tornava menos absurda e mais tentadora. Foi esse desespero que a levou até aquele escritório luxuoso no centro da cidade. Ela ainda se lembrava nitidamente do cheiro de café caro e do ar-condicionado gelado, tão diferente da sua realidade. A mulher de terno elegante abriu a pasta, colocou o contrato grosso sobre a mesa e falou com a segurança de quem estava acostumada a negociar destinos. Senhorita Oliveira, a senhora é perfeita, jovem, saudável, sem vícios. A família Belmonte confia que a senhora cumprirá sua parte no acordo. Em troca, terá 500 mil reais, dinheiro suficiente para custear o transplante da sua mãe, os medicamentos e ainda garantir o futuro que tanto deseja. Beatriz lembrava-se das mãos trêmulas, do suor frio descendo pela nuca e da pergunta que escapou de seus lábios quase como um sussurro: e se eu mudar de ideia? O sorriso da mulher ainda a assombrava, frio, calculado, sem espaço para dúvidas. Então não deveria assinar. Mas uma vez assinado, não há volta. A senhora dará à luz e a criança será entregue imediatamente aos legítimos pais. Naquele instante, Beatriz viu o rosto da mãe, pálido e cansado, sobreposto àquelas palavras. Viu o quarto simples, os remédios caros demais, os exames que não tinham como pagar. Viu-se diante de uma escolha impossível: salvar a mãe ou preservar a si mesma. E, entre lágrimas, segurou a caneta. Uma lágrima caiu no papel e manchou a assinatura que agora ela carregava como uma sentença. O táxi parou no semáforo. Beatriz abriu os olhos, enxugou o rosto com a manga da blusa do hospital e encarou seu próprio reflexo no vidro da janela. Por um instante, não se reconheceu. Aquela não era a mesma garota que sonhava em ser médica, que acreditava no amor, que via esperança no amanhã. Era apenas uma mulher despedaçada, marcada pelo peso de uma decisão que a perseguiria para sempre. E naquele silêncio pesado, Beatriz soube: o preço de salvar sua mãe havia sido alto demais. 4 anos haviam se passado desde aquele verão marcado pela dor. Agora, a vida parecia ter encontrado novos caminhos para Beatriz Oliveira. O transplante de sua mãe havia sido um sucesso, e Dona Rosa, saudável e restabelecida, retomara a alegria de antes. O pequeno lar estava novamente cheio de aromas de comida caseira, de sorrisos e da sensação de aconchego que Beatriz tanto temia perder. Naquela manhã, a mesa estava posta com o almoço simples, mas preparado com carinho. Beatriz, já formada em psiquiatria, ajeitou os óculos no rosto e olhou para a mãe com a mesma ternura de sempre. «Mamãe, preciso fazer uma viagem a trabalho», disse, colocando a pasta de couro sobre a cadeira. «Fui convidada para dar uma palestra sobre hipnose, divulgar minhas pesquisas e habilidades. Ficarei fora por alguns dias». Dona Rosa ergueu as sobrancelhas, surpresa. «Ainda não entendo como você consegue essas coisas. Deixar uma pessoa completamente em transe». Beatriz sorriu, com a calma de quem finalmente via o esforço dar frutos. «São resultados de muito estudo, mãe. Horas, noites, dedicação. A psiquiatria sempre foi meu sonho, e agora posso mostrar ao mundo». Dona Rosa segurou a mão da filha firme. «Me prometa que ficará bem nessa viagem. Só se a senhora me prometer que cuidará de si mesma enquanto estou fora», respondeu Beatriz, rindo suavemente.
Está bem, e nunca se esqueça. Tenho muito orgulho de você, minha filha. Essas palavras ecoaram no coração de Beatriz enquanto embarcava no avião rumo ao Rio de Janeiro. Escolhera a classe econômica, mesmo podendo pagar por mais conforto. Não ligava para luxos, apenas para seguir em frente com sua carreira e devolver à mãe a tranquilidade que tanto havia sonhado. O voo seguia tranquilo, até que uma movimentação inesperada agitou os passageiros. Uma aeromoça surgiu no corredor, ofegante, os olhos arregalados de preocupação. Há algum médico a bordo? Por favor, precisamos de ajuda, gritou, a voz carregada de desespero. O silêncio tomou conta da cabine. Beatriz permaneceu imóvel por alguns segundos, acreditando que alguém mais experiente se levantaria. Mas ninguém respondeu. Seu coração acelerou. Era psiquiatra, não especialista em emergências clínicas. Talvez não fosse capaz de ajudar. A aeromoça insistiu, ainda mais aflita. Por favor, é uma emergência. Existe algum médico a bordo? Foi nesse instante que Beatriz se ergueu, a respiração curta, mas a consciência tranquila. Eu sou médica, disse a voz firme, embora o estômago estivesse em nós. A comissária voltou-se para ela, surpresa. Você? Beatriz assentiu. Jovem, com apenas 25 anos, seu ar sereno contrastava com a tensão que dominava a aeronave. Venha comigo rápido, ordenou a aeromoça sem tempo para hesitar. A cabine da primeira classe parecia outro mundo, completamente diferente da simplicidade da classe econômica. Tapetes felpudos, poltronas largas, taças de cristal e um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som desesperado de um homem vestido em um terno cinza impecável. Ele segurava um garoto pequeno e dava tapinhas aflitos em suas costas, enquanto ao lado, outro menino idêntico ao primeiro assistia à cena com os olhos arregalados. Beatriz não precisou de muito para entender. Eram gêmeos. Com licença, senhor. Eu sou médica. Sua voz firme fez o homem se virar. Sem esperar resposta, Beatriz tomou o menino nos braços com destreza. Colocou o braço por trás das costelas da criança, respirou fundo e aplicou pressão rápida algumas vezes. O tempo parecia congelar, até que, em uma fração de segundos, um pedaço de maçã voou pela boca do garoto. O rosto, antes vermelho e aflito, começou a recuperar a cor normal. Finalmente, Beatriz suspirou aliviada, sentindo o coração acelerar e a tensão diminuir. O menino, ainda ofegante, se aconchegou contra o peito dela. Com a voz suave, Beatriz murmurou: Não se preocupe. Você está seguro agora. Feche os olhos e relaxe. Imagine que está em um lindo jardim, cheio de animaizinhos correndo à sua volta. Inspire, expire. Tudo o que pode ouvir é a minha voz. Era a mesma técnica que usava em seus pacientes durante sessões de hipnose, mas nunca imaginara que serviria em um avião, em plena emergência. Para sua surpresa, funcionou. O garoto adormeceu nos braços dela, como se tivesse finalmente encontrado paz. Beatriz o entregou de volta ao homem, que a observava com uma mistura de espanto e admiração. Como você fez isso? Perguntou ele, ainda surpreso. Meus filhos têm transtorno obsessivo-compulsivo. Eles não dormem facilmente. E, de repente, ele desmaiou em seus braços. Sou hipnoterapeuta, explicou Beatriz, ajustando o casaco que usava sobre a roupa casual. Utilizei um método que desenvolvi para acalmar os pacientes. Antes que o homem pudesse responder, a voz firme e inocente do outro menino interrompeu. O que você quer por isso? Beatriz piscou, confusa. Como assim o que eu quero? Você salvou meu irmãozinho e é por isso que papai vai pedir para você fazer um pedido, disse o garoto sério, com o ar adulto que não combinava com sua idade. Mas não seja gananciosa e nem pense em pedir para ser minha madrasta. Beatriz quase riu com a ousadia, mas conteve-se. O menino estava impecavelmente vestido. Terno cinza, gravata borboleta preta e o cabelo penteado para trás, idêntico ao pai e ao irmão que dormia agora no sofá da cabine. É meu dever como médica salvar vidas, respondeu sorrindo com ternura. Não quero nada em troca, mas o garoto não se deu por vencido. Cruzou os braços e lançou um olhar desconfiado. Meu bisavô diz que mulheres bonitas são especialistas em mentir.
Eu mesmo já vi várias, todas querendo uma coisa só: casar com o papai. Mas papai e eu nunca ficamos em dívida. Anda, diga logo o que você quer. Beatriz não resistiu a um gesto carinhoso. Inclinou-se e beliscou suavemente o nariz do menino, que recuou com um resmungo indignado, arrancando um pequeno sorriso dela. Já estava prestes a se virar e voltar para sua poltrona, quando uma voz grave a deteve. Eu disse que você poderia sair? Beatriz parou no mesmo instante. Voltou-se para o homem de terno cinza, que agora a observava com intensidade. Há algo mais em que eu possa ajudá-lo? Perguntou, mantendo o tom profissional. O homem tirou um iPhone preto do bolso e, com naturalidade, disse: Poderia me dar seu contato? Me chamo Bernardo. Quero que entre em contato comigo para tratarmos a questão da ansiedade dos meninos. Beatriz arregalou os olhos. Senhor, eu apenas salvei seu filho. Não acho apropriado trocarmos informações pessoais. Por favor, eu insisto. Bernardo não baixou o olhar, firme e decidido. Entrarei em contato. Por um instante, Beatriz hesitou. Depois, respirou fundo, pegou uma caneta na bolsa e escreveu seu nome e número em um pequeno papel. Ao entregá-lo, seus dedos tocaram os dele rapidamente, e um arrepio inexplicável percorreu seu corpo. Ela não fazia ideia, mas aquele encontro no ar estava apenas começando a mudar para sempre o curso da sua vida. O pouso do avião aconteceu sob o sol dourado, que se derramava sobre as montanhas do Rio de Janeiro. Do lado de fora da janela, as asas refletiam a luz como espelhos, mas Beatriz mal conseguia se concentrar na paisagem. O coração ainda batia acelerado pela cena que vivera minutos antes. O choro, a angústia, o pequeno corpo que se acalmou em seus braços. Nada disso saía de sua mente. Era como se aquele instante tivesse ficado gravado em sua pele. Quando a aeronave finalmente tocou o solo e os cintos foram liberados, os passageiros se levantaram apressados. Beatriz ajeitou a bolsa no ombro, disposta a sair discretamente e seguir para o evento que a aguardava. Mas um detalhe a fez parar. 2 olhos curiosos a observavam da primeira classe. O menino que não havia engasgado, o gêmeo inquieto, estava de pé no corredor, olhando fixamente para ela. Ei, doutora Hipnose, chamou com a voz infantil, mas o tom seguro. Não vá embora sem se despedir de nós. Algumas cabeças se viraram para olhar, e Beatriz sentiu o rosto corar. Aproximou-se apenas para não criar alvoroço, e o garoto sorriu, vitorioso, como se tivesse vencido uma batalha invisível. Obrigada por cuidar do meu irmão, disse com a maturidade de quem falava como um adulto. Papai e eu vamos pensar em como pagar nossa dívida. Beatriz riu baixinho e se inclinou até ele. Não precisa pensar em nada, querido. O que fiz foi meu dever. Antes que pudesse se afastar, Bernardo apareceu ao lado dos filhos. Sua presença preenchia o espaço, e os olhares ao redor pareciam instintivamente respeitar sua figura. O terno ainda impecável, a postura ereta e o olhar que recaía sobre Beatriz com intensidade fizeram-na perder o fôlego por um instante. Espero que não esteja com pressa, disse ele, a voz grave e firme. Gostaria de conversar melhor com você. Beatriz manteve o semblante profissional, embora uma estranha inquietação a invadisse. Tenho um compromisso de trabalho, Sr. Bernardo. Não posso me atrasar. O menino mais velho, o mesmo que havia falado antes, ergueu a mão como quem faz uma revelação importante. Doutora, você não entendeu. Meu pai é muito ocupado, mas quando ele se interessa por alguém, ninguém escapa. Bernardo lançou um olhar reprovador ao filho, mas não o suficiente para conter o riso discreto que escapou de alguns passageiros por perto. Beatriz, por sua vez, sentiu as bochechas corarem novamente. Já no saguão do aeroporto, enquanto caminhava em direção à saída, pensou que finalmente teria se livrado da situação. Mas a voz firme de Bernardo ecoou mais uma vez. Doutora Beatriz. Ela se virou. Ele vinha em passos largos, com os meninos logo atrás, como uma pequena comitiva que atraía olhares por onde passava. Sei que tem compromissos, mas não quero perder a chance de manter contato. Ele estendeu um cartão dourado, com seu nome e número em letras discretas, mas de impacto. Se algum dia precisar, ligue para mim.
Beatriz pegou o cartão, sentindo o peso simbólico daquele gesto. Um homem como aquele não estava acostumado a ouvir não. Ainda assim, ela se curvou levemente em despedida e partiu. Enquanto caminhava para longe, os passos firmes ecoando no mármore, Beatriz não percebeu que 3 pares de olhos a seguiam com atenção. Um cheio de curiosidade, outro de inocência, e o último, carregado de um interesse silencioso que a vida ainda se encarregaria de revelar. Enquanto Beatriz se dedicava à carreira e ao reencontro inesperado com os gêmeos, do outro lado da história estava Bernardo, um homem cuja vida aparentemente perfeita escondia rachaduras profundas. Aos olhos do mundo, ele era o herdeiro impecável de um império financeiro, dono de uma imagem que misturava elegância e poder. Mas dentro de sua casa, a realidade era muito diferente. A esposa de Bernardo, Isabela, era tudo menos a figura de uma mãe carinhosa. Fria, calculista, tratava os filhos como meros acessórios de status. Não havia abraços nem histórias antes de dormir. Havia apenas empregados que cumpriam a função de cuidar, enquanto ela se preocupava com festas, viagens e aparições sociais. Aos 4 anos, os gêmeos já sabiam que o colo de Isabela nunca seria lugar de conforto. Bernardo observava em silêncio, cada vez mais inquieto. Ele lembrava perfeitamente o início de tudo. Isabela, com sua beleza impecável e sorriso ensaiado, sempre deixara claro o quanto sonhava em ser mãe. Mas com o tempo, ele descobriu a verdade. Não podia engravidar. Foi ela quem insistiu em recorrer à barriga de aluguel. E quando os meninos nasceram, sua alegria não vinha do amor materno, mas da sensação de que tinha garantido seu futuro. Afinal, com herdeiros legítimos, sua posição ao lado de Bernardo ficaria inabalável. Só que a máscara começou a cair cedo. A indiferença de Isabela com as crianças era gritante. Esquecia consultas médicas, delegava aniversários para organizadores. E em casa, o mais próximo de afeto que oferecia era um beijo frio na testa, dado diante de câmeras ou visitas. Bernardo, que sempre estivera ocupado administrando negócios, passou a reparar no vazio nos olhos dos filhos. Uma noite, enquanto caminhava pelo corredor silencioso da mansão, ouviu um dos gêmeos sussurrar para o outro: "Por que a mamãe nunca fica com a gente? Será que ela não gosta da gente?" As palavras atravessaram Bernardo como facas. Ali, percebeu o quanto estava falhando como pai. As discussões com Isabela se tornaram inevitáveis. "Você não entende, Bernardo." Ela gritava, com um copo de vinho na mão. "Essas crianças são minha segurança. Com elas, eu nunca vou ser descartada. Você não pode simplesmente tirar isso de mim." Bernardo a encarava incrédulo. "Segurança? Eles não são contratos ou moedas de troca, Isabela. São nossos filhos. Eles precisam de amor, precisam de presença. E tudo o que você lhes dá é frieza." O casamento se desfez ali não em um único dia, mas em pequenas rachaduras que finalmente cederam. O divórcio foi amargo, regado de acusações e estratégias jurídicas. Mas no fim, a verdade prevaleceu. Isabela não estava interessada em ser mãe, apenas em usar os meninos como garantias. Com provas, testemunhos e até relatos de babás que confirmavam sua negligência, Bernardo conquistou a guarda total. Aos olhos do público, ele se tornou o exemplo de pai dedicado, aquele que assumira sozinho a criação dos gêmeos. Mas por dentro, Bernardo sabia que não era apenas uma vitória legal. Era uma promessa silenciosa de que nunca deixaria seus filhos sentirem a dor da rejeição novamente. E enquanto observava os meninos dormirem naquela noite, percebeu algo ainda mais forte. A cada gesto, a cada olhar, via uma conexão inexplicável neles, como se carregassem um pedaço de alguém que ele ainda não entendia, mas que o destino logo colocaria de novo em seu caminho. O relógio antigo na sala de estar da mansão Belmonte soava com imponência, marcando cada segundo como se fosse um aviso do tempo que não voltaria. Bernardo estava sentado em uma poltrona de couro, revisando alguns documentos de negócios, quando a voz grave e firme de seu avô ecoou pelo ambiente, enchendo o espaço com autoridade. "Bernardo, precisamos conversar." O velho Ernesto Belmonte, fundador do império da família, entrou apoiado em sua bengala, mas com os olhos ainda tão penetrantes quanto na juventude.
A idade não havia apagado a postura ereta, nem a forma dura com que encarava a vida e os negócios. Bernardo fechou a pasta lentamente. Sabia que quando o avô o chamava daquele jeito, não havia espaço para distrações. Sim, vovô, estou ouvindo. O velho se aproximou, caminhando devagar, mas cada passo parecia carregar o peso de décadas de poder. Você é meu sucessor, Bernardo. Sempre foi. Eu construí tudo isso com minhas próprias mãos, mas o dia em que precisarei me afastar está chegando. Pausou, olhando diretamente nos olhos do neto. E um homem na sua posição não pode, de forma alguma, permanecer solteiro. Bernardo respirou fundo, já prevendo a direção daquela conversa. Vovô, eu tenho os meninos. Eles são minha prioridade agora. Justamente por isso, a voz do patriarca reverberou pelo salão. Você não pode simplesmente criar 2 crianças sozinho. Não é assim que as coisas funcionam no nosso mundo. Um homem de negócios precisa de estabilidade, de uma família sólida ao seu lado. Precisa mostrar à sociedade que tem uma esposa, uma estrutura. Bernardo fechou as mãos em punho, mas manteve o tom calmo. Não vou voltar com Isabela. Não depois do que ela fez. Os olhos do velho Ernesto brilharam com severidade. Então, ou você pede desculpas a Isabela, reconhece que tudo não passou de um mal-entendido e retoma esse casamento. Ele falou cada palavra com uma pausa estratégica, como quem dita uma sentença, ou deve procurar imediatamente uma nova esposa. Bernardo ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo o peso daquela imposição. O avô nunca havia aceitado a ideia de divórcio, muito menos a de um Belmonte criar filhos sozinho. Para ele, tudo era questão de imagem, de poder, de legado. O futuro da nossa família e dos nossos negócios está em suas mãos, completou o velho, apoiando-se mais firmemente na bengala. E eu não permitirei que décadas de trabalho sejam manchadas pela sua teimosia. A sala ficou em silêncio. Apenas o tic-tac do relógio preenchia o ar. Bernardo encarou o avô e, naquele instante, soube que uma batalha muito maior estava apenas começando. Bernardo permaneceu um longo tempo em silêncio depois da conversa com o avô. As palavras de Ernesto Belmonte ecoavam como marteladas em sua mente. Ou retoma o casamento, ou procura imediatamente uma nova esposa. Ele caminhava pela biblioteca da mansão, as mãos nos bolsos, olhando para os retratos antigos da família Belmonte nas paredes. Todos ali tinham esposas elegantes ao lado. Todos posavam com filhos sorridentes. Todos carregavam a imagem da estabilidade perfeita. E agora, ele, Bernardo, estava sendo cobrado a se encaixar no mesmo molde. Mas o coração lhe dizia outra coisa. Não havia como voltar a Isabela. O veneno que ela deixara na vida dele e dos meninos jamais seria esquecido. E quanto a procurar uma nova esposa, como poderia pensar em algo assim, quando ainda tentava aprender a ser pai em meio às suas próprias feridas? Papai, a voz infantil de Enzo quebrou seus pensamentos. O garoto entrou correndo na biblioteca, os passos pequenos ecoando pelo piso de mármore. Logo atrás, Gael, sempre um pouco mais reservado, caminhava com calma, mas com o mesmo brilho nos olhos. Bernardo sorriu, tentando afastar o peso da conversa recente. O que foi, campeões? Enzo, o mais falante dos dois, apontou animado para a pasta que o pai carregava. Você ainda está trabalhando? Prometeu que hoje brincaria com a gente. Gael, de personalidade mais observadora, completou. E também temos algo para te contar. Bernardo se abaixou até a altura deles. Está bem, vocês venceram. O que tem para me contar? Os gêmeos trocaram olhares cúmplices, aquele tipo de comunicação silenciosa que só irmãos idênticos conseguiam ter. Até que Enzo disparou, sem cerimônia. A gente gostou da doutora do avião. Bernardo arqueou a sobrancelha, surpreso. Doutora do avião? Sim. Enzo balançou a cabeça com entusiasmo. Aquela que salvou o Gael quando ele engasgou. Gael, mais tímido, apertou os dedos um contra o outro, mas não resistiu em acrescentar. Ela falou comigo também. Disse para eu imaginar um jardim cheio de animaizinhos. Nunca ninguém falou assim comigo. As palavras do filho o atingiram em cheio. Bernardo percebeu a doçura escondida na lembrança e a confiança que os meninos demonstravam ao falar daquela mulher. Ele se recordou da cena,
A firmeza no olhar de Beatriz, a calma com que controlou a situação e o jeito inesperado com que fez Gael adormecer em seus braços. "Papai", insistiu Enzo puxando sua mão. "Será que a gente pode ver ela de novo?" Bernardo ficou em silêncio, olhando para os filhos. Enzo cheio de energia e curiosidade. Gael, mais introspectivo, mas com uma sensibilidade que o impressionava. Os dois agora falavam de Beatriz com uma naturalidade que deixava claro: ela havia deixado uma marca em seus pequenos corações. E enquanto o eco das exigências do avô ainda ressoava dentro de si, Bernardo se deu conta de algo. Talvez a resposta para tudo, para os filhos, para a família e até para si mesmo, estivesse justamente naquela mulher que surgira em sua vida de maneira tão inesperada, em pleno voo. A noite caía em São Paulo e o apartamento de Beatriz estava silencioso. Ela acabara de organizar os livros da biblioteca improvisada na sala, mas a mente não parava de girar. Sentou-se na poltrona próxima à janela, segurando uma xícara de chá, e deixou-se levar pelas lembranças. A imagem dos gêmeos no avião surgia repetidamente em seus pensamentos. O desespero do menino ao engasgar, a serenidade que sentiu ao segurá-lo nos braços, o olhar curioso do outro, que parecia querer descobrir os segredos do mundo em cada gesto dela. Havia algo neles que mexia com seu coração de forma inexplicável. Beatriz suspirou e fechou os olhos. Coincidência. Repetiu para si mesma como se fosse um mantra. Afinal, os filhos que trouxera ao mundo como barriga de aluguel também teriam aproximadamente a mesma idade. Mas logo sacudiu a cabeça. Era impossível. Desde o dia em que saíra do hospital em lágrimas, nunca mais procurou saber da família Belmonte. Sabia que nada poderia ser feito, sabia que a lei não estava do seu lado. Tudo o que lhe restava era o silêncio e o vazio que aprendera a conviver. Um toque estridente interrompeu seus pensamentos. O celular vibrou sobre a mesa de centro. Beatriz o pegou estranhando o número desconhecido. "Alô?" Do outro lado, uma voz masculina, carregada de desespero. "Doutora Beatriz, pelo amor de Deus, me atenda." Ela franziu a testa. "Quem fala?" "Sou eu, Bernardo. Bernardo do avião, preciso da sua ajuda." A respiração dele era rápida, aflita. "O Enzo, meu outro filho, ele caiu da escada. Já foi medicado, mas não para de chamar por você. Ele repete o tempo todo que só quer a doutora do avião. Por favor, venha imediatamente à mansão." Beatriz levou a mão ao peito, o coração disparado. "Senhor Bernardo, me desculpe, mas não estou mais no Rio. Voltei para São Paulo." Do outro lado da linha, um silêncio curto seguido de uma resposta firme. "Isso não é problema. Eu só viajei em voo comercial porque queria dar aos meninos a experiência de algo diferente. Mas meu jato particular está à sua inteira disposição. Me passe seu endereço e iremos buscá-la agora mesmo." Beatriz engoliu em seco, tentando se recompor. Eu não posso. Tenho muito trabalho aqui em São Paulo. Compromissos inadiáveis." A resposta de Bernardo veio como um golpe certeiro. "Eu pago o que for necessário. A família Belmonte nunca fica em dívida com ninguém." As palavras ecoaram como trovões nos ouvidos dela. Beatriz congelou. "Família Belmonte?" O senhor disse, "Família Belmonte?" Perguntou a voz vacilante. "Sim." A confirmação foi dita sem hesitação. "Sou Bernardo Belmonte, e meus filhos são Enzo e Gael Belmonte." O celular quase escorregou das mãos de Beatriz. O sangue pareceu desaparecer de seu corpo, deixando apenas um frio cortante. Os gêmeos do avião, os mesmos que haviam lhe chamado de doutora do avião, os mesmos que haviam lhe despertado um instinto materno tão profundo, eram seus filhos, os meninos que lhe foram arrancados nos corredores frios de um hospital 4 anos atrás. Ela ficou muda, em choque, o coração pulsando como nunca antes. O destino cruel e irônico havia colocado novamente em seu caminho as vidas que julgara ter perdido para sempre. Beatriz desligou o telefone, mas as mãos continuaram trêmulas, como se o aparelho ainda vibrasse nelas. O coração martelava tão forte que parecia ecoar pelo apartamento silencioso. Caminhou de um lado para o outro, sem conseguir raciocinar direito.
Enzo e Gael Belmonte, seus filhos. Os mesmos que lhe haviam sido arrancados sem misericórdia no hospital. O destino, com crueldade e ironia, colocara diante dela uma escolha impossível. Sentou-se na beira da cama, os dedos entrelaçados sobre o colo, tentando buscar fôlego. Eu não posso, não devo, repetia em sua mente. Afinal, havia assinado um contrato. A família Belmonte deixara claro que ela não tinha direitos, nem voz, nem espaço para reivindicar nada. Se se aproximasse demais, tudo poderia desmoronar. Sua carreira, sua paz, até a saúde da mãe, que não suportaria um escândalo. Mas a lembrança do olhar assustado de Gael, a voz de Enzo chamando por ela, voltaram como facadas. Beatriz fechou os olhos e quase sentiu novamente o peso do pequeno corpo tremendo em seus braços no avião. O celular vibrou outra vez. Uma mensagem curta. Doutora, já enviei meu piloto. O jatinho está pronto para decolar. Em menos de 1 hora estará em São Paulo. Envie o endereço. Bernardo Belmonte. Beatriz respirou fundo, pressionando as têmporas com as mãos. Ele não vai desistir. Pensou em responder recusando, inventar uma desculpa qualquer, mas outra notificação apareceu na tela. Desta vez, a insistência de Bernardo vinha carregada de um tom quase imperativo. A família Belmonte não aceita negativas. Meus filhos precisam da senhora, e eu não aceito que continuem clamando por alguém que não esteja aqui. Por favor. Ela largou o celular sobre a cama como se queimasse. O peso da decisão a esmagava. Entre a razão e o coração, um abismo. De um lado, sua profissão, sua vida construída com tanto esforço, o silêncio que aprendera a manter. Do outro, o chamado de 2 meninos inocentes que, sem saber, estavam clamando por sua própria mãe. Beatriz apoiou o rosto nas mãos, lágrimas silenciosas escorrendo. O que devo fazer? Lá fora, em algum hangar, o jato particular da família Belmonte já estava preparado, motores aquecidos, pronto para cruzar os céus e buscar a mulher que, sem saber, carregava em si a chave para um destino que mudaria tudo. Beatriz permaneceu longos minutos imóvel diante da janela do apartamento, observando as luzes de São Paulo piscando como estrelas artificiais no horizonte. O celular ainda repousava sobre a cama, iluminado pela última mensagem de Bernardo. Cada palavra parecia martelar dentro de sua mente, empurrando-a para uma decisão que poderia mudar tudo. E se for minha última chance? Pensou, sentindo o coração apertar. E se eu nunca mais tiver a oportunidade de vê-los de perto, de abraçá-los, de sentir ao menos por um instante aquilo que me foi arrancado 4 anos atrás? Um nó subiu em sua garganta. As lágrimas escorreram silenciosas, pesadas. O contrato, a ameaça da família Belmonte, a vida que construiu com tanto esforço, tudo isso ainda a prendia como correntes invisíveis. Mas, ao mesmo tempo, a lembrança dos pequenos braços de Gael ao redor de seu pescoço e o olhar insistente de Enzo, pedindo para vê-la de novo, a consumiam por dentro. Ela respirou fundo e enxugou o rosto com as costas da mão. A voz da razão gritava que era um erro, mas o coração já havia decidido. Eu vou, sussurrou para si mesma, quase sem acreditar no que dizia. Pegou o celular com as mãos trêmulas e digitou o endereço. Minutos depois, a resposta chegou. O carro estará aí em 30 minutos. Obrigado, doutora. Beatriz se sentou na cama, atônita. Era real. Em pouco tempo estaria frente a frente com Bernardo Belmonte e principalmente com Enzo e Gael. O medo e a ansiedade se misturavam a uma felicidade contida, um brilho proibido. Ela sabia que não podia confessar a verdade. Jamais poderia revelar que era a mãe biológica daqueles meninos. Se fizesse isso, perderia tudo. A confiança de Bernardo, sua carreira, talvez até a chance de continuar perto deles. Eu só quero vê-los. Só uma vez. Murmurou, como se implorasse ao universo. Levantou-se, ajeitou os cabelos diante do espelho e colocou um casaco sobre os ombros. Quando ouviu a buzina discreta do carro de luxo estacionado diante do prédio, seu coração disparou. Cada passo até a porta parecia uma sentença. Cada movimento, um mergulho no desconhecido. Naquele instante,
Beatriz tinha plena consciência. Estava entrando em um mundo perigoso, feito de segredos e riscos, mas também sabia que seria sua única chance de, mesmo em silêncio, se aproximar dos filhos que nunca pôde chamar de seus. E enquanto fechava a porta atrás de si, uma certeza queimava dentro do peito. Nada, absolutamente nada, a impediria de abraçá-los. A noite já se adiantava quando o carro de luxo cruzou os portões de ferro da mansão Belmonte. Beatriz observava pela janela, o coração disparado. O lugar parecia saído de um conto de fadas e ao mesmo tempo de um pesadelo. Imponente, frio, imaculado demais para ser lar de crianças. Quando o carro estacionou, ela respirou fundo, ajeitou o casaco e desceu. Ao atravessar o hall principal, iluminado por lustres de cristal, Beatriz ouviu o eco dos próprios passos, até que uma voz cortante a interrompeu. Quem é essa mulher? Beatriz parou. Na escadaria, vestida em um robe de seda vermelho, estava Isabela. Os cabelos loiros perfeitamente alinhados, o perfume forte se espalhando pelo ambiente e nos olhos uma mistura de arrogância e curiosidade venenosa. Bernardo surgiu logo atrás, a expressão carregada de irritação. Isabela, não comece. Ela desceu os degraus devagar, como se fosse dona de cada detalhe da casa, segurando uma taça de champanhe na mão. Eu só quero saber quem é essa. Apontou para Beatriz com o queixo erguido. Uma médica de plantão? Ou mais uma das suas aventuras, Bernardo? Beatriz manteve a postura profissional, mesmo com o sangue fervendo. Sou médica. Seu filho precisou de atendimento no avião e agora novamente. Estou aqui a pedido de Bernardo. Isabela soltou uma risada seca. Médica? Que conveniente. Aproximou-se olhando Beatriz dos pés à cabeça, como quem avalia uma inimiga. Jovem, bonita, e já entrando pela porta da frente da mansão Belmonte. Que curioso. Bernardo interrompeu, a voz firme. Isabela, você já bebeu demais e não deturpe as coisas. Nós estamos divorciados e você não tem nada a ver com quem eu trago para dentro da minha casa. O sorriso de Isabela vacilou por um instante, mas logo voltou com mais veneno. Divorciados, sim, mas não mortos. Virou-se para Beatriz. Você não faz ideia, querida, da vida que eu tinha aqui dentro. Glamour, poder, viagens, tudo ao meu alcance. E agora sobrou isso. Estendeu os braços teatral. A visita ocasional aos meninos que ainda carregam meu nome no registro. Beatriz a encarou nos olhos sem medo. O que sobrou, senhora, foi a sua indiferença. Crianças precisam de amor, não de etiquetas de luxo. Isabela piscou, surpresa com a ousadia. O silêncio no hall ficou pesado. Bernardo cruzou os braços, observando as duas como se testemunhasse uma batalha silenciosa. Não pense que eu não percebo, disse Isabela, estreitando os olhos para Beatriz. Você pode até tentar disfarçar com esse ar profissional, mas é óbvio que se encaixa no perfil que Ernesto Belmonte deseja para o neto. Jovem, bonita, ambiciosa. Uma esposa perfeita para restaurar a imagem da família. Beatriz sentiu o coração gelar, mas não recuou. A senhora me confunde com alguém que quer algo além de cuidar de pacientes. Estou aqui por uma criança que precisa de mim, nada mais. Isabela riu, irônica. Vamos ver até quando consegue sustentar esse papel. Depois virou-se para Bernardo, o tom mudando para um misto de súplica e manipulação. Você sabe muito bem, Bernardo, que juntos éramos a imagem perfeita. Eu poderia voltar, reatar. Seria mais fácil para todos, inclusive para o seu avô. Bernardo respirou fundo, exasperado. Não, Isabela, o que tivemos ficou no passado. Você teve a sua chance. Os olhos de Isabela brilharam de raiva. Ela então lançou o último golpe. Pois eu não vou sair de cena tão facilmente. Enquanto esses meninos carregarem o meu nome, eu sempre terei um lugar nesta família. O choque entre as duas mulheres era evidente. A frieza venenosa de Isabela contra a firmeza serena de Beatriz. Mas no fundo, algo já estava claro para Isabela. Bernardo começava a enxergar em Beatriz muito mais do que apenas a médica do avião. E isso a aterrorizava. O quarto dos gêmeos era amplo, decorado com móveis planejados em tons claros
e brinquedos espalhados por todos os cantos. Ao entrar, Beatriz sentiu o coração disparar, como se tivesse atravessado uma linha invisível do tempo. Era impossível não lembrar da sala de parto, do choro que ecoava e foi arrancado de seus braços 4 anos atrás. Agora, ali diante dela, estavam os mesmos meninos, crescidos, vivos, respirando. Seus filhos. Enzo correu em direção a ela assim que a viu. "Doutora do avião", exclamou, agarrando a mão dela com uma empolgação que quase a fez perder o equilíbrio. Seus olhos brilhavam como se tivesse reencontrado uma amiga de longa data. O pequeno trazia um curativo no braço e os olhos marejados. Beatriz se ajoelhou, e nesse instante Gael, mais tímido, se aproximou devagar. Mas assim que Beatriz estendeu os braços, ele se lançou contra ela, encolhendo-se em seu colo. O coração dela quase se despedaçou ao sentir aquele abraço, quente, real, tão desejado. "Está tudo bem agora, meus queridos", murmurou, acariciando seus cabelos. "Vocês estão seguros." Gael fechou os olhos e respirou fundo, como se apenas a presença dela fosse suficiente para apagar toda a dor da falta de um abraço materno. Enzo, ao lado, observava com um sorriso malicioso, típico de sua personalidade falante. "Viu só, Gael? Eu disse que ela vinha." Depois olhou fixamente para Beatriz. "Sabe, doutora, se dependesse de mim, a senhora seria aprovada como nossa madrasta." Beatriz congelou por um instante. O sorriso ainda estava em seu rosto, mas o coração se apertou com força. Madrasta. A palavra cortou fundo, porque ela não era apenas uma candidata à madrasta. Era a mãe. A verdadeira mãe que nunca pôde dizer a verdade. Ela disfarçou, beliscando suavemente o nariz de Enzo. "Você fala demais, sabia disso?" "Mas é verdade", retrucou o menino rindo. "Papai precisa de alguém que cuide da gente, e você já passou no teste." Beatriz conteve as lágrimas que ameaçavam cair. Respirou fundo, mantendo o semblante sereno, e mudou de assunto. "Que tal me mostrar os brinquedos favoritos de vocês?" Os gêmeos a puxaram até o tapete cheio de blocos de montar, carrinhos e pelúcias. Beatriz se sentou no chão, deixando os meninos ao redor. Logo, Enzo começou a explicar com entusiasmo as regras de um jogo inventado por ele, enquanto Gael, mais reservado, apenas observava com o olhar cheio de confiança e aconchego. Bernardo encostou-se à porta, em silêncio. Observava a cena com uma mistura de espanto e reflexão. A maneira como Beatriz interagia com os meninos era natural, fluida, como se sempre tivesse feito parte da vida deles. O riso dos filhos preenchia o quarto de um jeito que ele não via há muito tempo. As palavras do avô voltaram à sua mente. "Você precisa de uma esposa, alguém para dar estabilidade, alguém para a família." Contra a própria vontade, ele admitiu que Isabela não estava completamente errada. Beatriz se encaixava perfeitamente no papel. Jovem, bonita, inteligente, firme e agora querida pelos meninos. Ela levantou o olhar e encontrou o dele parado à porta. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada, mas o silêncio carregava algo novo. Uma conexão que começava a nascer, tímida, mas inegável. O coração de Beatriz acelerou, e Bernardo desviou o olhar, como se não quisesse admitir o que sentia. Naquele instante, ela soube que sua vida jamais voltaria a ser a mesma. Tinha reencontrado os filhos, mesmo que em silêncio, e começava a despertar sentimentos que jamais havia planejado. E pela primeira vez, Bernardo percebeu que talvez o destino estivesse colocando diante dele a mulher que poderia ser muito mais do que apenas a doutora do avião. A sala de jantar da mansão Belmonte era um espetáculo de luxo. A mesa longa, coberta por toalhas de linho e talheres de prata, estava posta como em um banquete de gala, ainda que fosse apenas um jantar em família. Castiçais iluminavam o ambiente com chamas suaves, refletindo nos cristais e criando uma atmosfera quase teatral. Beatriz, sentada ao lado dos gêmeos, sentia-se deslocada naquele cenário, mas o sorriso espontâneo das crianças a fazia esquecer por instantes que estava dentro do território inimigo. "Doutora do avião, olha", disse Enzo, segurando a mão dela.
Eu cortei a carne sozinho, igual gente grande. Muito bem, campeão, elogiou Beatriz, sorrindo com ternura. Gael, mais discreto, apenas encostou o prato nela e cochichou. Você pode me ajudar a cortar o meu? É que eu ainda não sei direito. Beatriz pegou a faca com cuidado e cortou a carne em pedaços pequenos, como faria uma mãe. O gesto simples fez o coração dela arder. Cada vez que estava perto deles, a linha entre o que podia e o que queria se tornava mais difícil de manter. Do outro lado da mesa, Isabela observava tudo com olhos estreitos e um sorriso falso preso no rosto. Vestia-se com elegância exagerada, joias reluzindo em cada dedo, mas sua expressão deixava claro o incômodo. Impressionante, disse em tom ácido, levantando a taça de vinho. Os meninos parecem ter encontrado uma babá gratuita. O silêncio caiu por um instante. Beatriz ergueu o olhar para ela, mantendo a calma. Não sou babá, senhora Isabela. Estou apenas tentando tornar este jantar mais tranquilo para as crianças. Enzo franziu o senho, revoltado. Ela não é babá, mamãe. Ela é a doutora do avião, lembra? Gael completou com sua voz suave. E eu gosto dela. Na ala mais alta da mansão Belmonte, uma sacada ampla se abria sobre o jardim interno. Dali, Ernesto Belmonte costumava observar a família, como um general vigia seu exército. Naquela noite, apoiado em sua bengala de madeira escura, ele olhava em silêncio para a sala de jantar através das portas de vidro entreabertas. Seus olhos experientes captavam cada detalhe. Os netos rindo enquanto disputavam quem terminava o prato primeiro. Beatriz curvada sobre a mesa, ajudando Gael com o garfo, e até o brilho de Enzo ao contar histórias mirabolantes, buscando sua atenção. Do outro lado, Isabela exibia um sorriso artificial tentando manter as aparências, mas já não enganava ninguém. Ernesto inspirou fundo, sentindo o peso da idade em seus ombros, mas também a clareza fria de quem viveu décadas entre negociações e alianças. Aquilo não era apenas um jantar, era um tabuleiro, e as peças se moviam diante de seus olhos. Jovem, bonita, educada, murmurou consigo mesmo, e o mais importante, conquistou os meninos. Um empregado de confiança se aproximou, trazendo-lhe um cálice de vinho. Deseja que eu interrompa a cena, senhor? Não. Ernesto ergueu a mão sem tirar os olhos de Beatriz. Quero ver até onde ela vai. Enquanto isso, na mesa, a tensão velada entre Isabela e Beatriz ficava cada vez mais nítida. Ernesto estreitou os olhos ao ver a ex-esposa do neto segurar a taça com nervosismo, como se cada sorriso dos gêmeos para Beatriz fosse uma ameaça. Exatamente como imaginei, pensou o patriarca. Isabela nunca foi mãe de verdade, apenas uma oportunista. Mas esta médica, esta sim poderia dar a estabilidade que a família precisa. Quando Bernardo inclinou-se discretamente para ouvir algo que Beatriz dizia, Ernesto percebeu a fagulha, pequena, mas suficiente. Não era apenas uma questão de conveniência. O neto, que sempre resistira às pressões familiares, começava a olhar para aquela mulher de uma forma diferente. Ernesto apertou mais forte a bengala, como se confirmasse uma decisão dentro de si. Bernardo terá de escolher, e logo. Seus olhos cintilaram com a mesma determinação que o fizera erguer o Império Belmonte. E se essa doutora realmente for o que parece, ela será a próxima senhora Belmonte. Ao fundo, o riso dos gêmeos ecoava como música suave, reforçando a certeza que nascia dentro do velho patriarca. Talvez o destino tivesse colocado exatamente a mulher que sua linhagem precisava, no momento em que mais necessitava. Bernardo, que até então observava em silêncio, respirou fundo e interveio. Isabela, não seja ridícula. Beatriz está aqui porque os meninos confiam nela, e é isso que importa. O rubor de irritação subiu pelo rosto de Isabela. Ela pousou a taça na mesa com mais força do que deveria, o cristal tilintando. Confiam nela? Repetiu, a voz carregada de veneno. Bernardo, você não percebe? É exatamente isso que seu avô quer. Uma jovem bonita, educada, com os meninos aos pés. A candidata perfeita para substituir o que eu era. Beatriz gelou com as palavras, mas manteve o semblante firme. A senhora está enganada. Eu não estou aqui para substituir ninguém. Ah, não?
Isabela riu, inclinando-se para a frente. Pois saiba que, enquanto esses meninos carregarem o meu sobrenome, eu sempre serei parte desta família. Olhou de relance para Bernardo. E ninguém pode me substituir no lugar de esposa. Enzo, sem entender completamente o veneno por trás das palavras, disparou com sua inocência. Mas se a doutora quisesse ser nossa madrasta, eu deixava. O riso sufocado de Gael escapou e até alguns empregados não conseguiram esconder discretos sorrisos. Beatriz, por sua vez, engoliu em seco. O coração se apertou ao ouvir aquela palavra mais uma vez. Madrasta. Queria dizer mãe, gritar a verdade, mas manteve apenas um sorriso sereno. Bernardo observava tudo, dividido entre conter o orgulho que sentia ao ver Beatriz com seus filhos e o peso das palavras do avô. Talvez Isabela tivesse razão em um ponto. Beatriz se encaixava perfeitamente naquele papel. Só que, ao contrário dela, não parecia movida por interesse, mas por algo mais profundo. Algo que começava a despertar dentro dele também. A tensão na mesa era palpável. Beatriz respirou fundo, olhou para os meninos e sorriu, decidida a transformar o momento em algo mais leve. Quem terminar o prato primeiro ganha uma sobremesa especial que eu mesma vou preparar com vocês. Os olhos de Enzo e Gael brilharam, e a disputa começou com risadinhas. A inocência deles suavizou o clima, mas no fundo, todos na mesa sabiam. A guerra silenciosa entre Beatriz e Isabela apenas começara. A manhã seguinte, amanheceu silenciosa na mansão Belmonte. O sol atravessava as cortinas pesadas, pintando de dourado o corredor principal. Bernardo caminhava com passos firmes até o escritório do avô, chamado com urgência por Ernesto logo cedo. Ele já sabia que não seria uma conversa leve. O tom seco da voz do velho patriarca sempre anunciava cobranças pesadas. Ernesto estava sentado atrás de sua imponente mesa de mogno, a bengala encostada ao lado e uma pilha de documentos à frente. Mas, quando Bernardo entrou, percebeu que não era sobre negócios. O olhar do avô estava fixo, penetrante, como se já tivesse tomado uma decisão. «Feche a porta, Bernardo». A voz grave soou como uma ordem militar. Bernardo obedeceu e sentou-se diante dele, mantendo a postura rígida. «Imagino que queira falar sobre a reunião do conselho». «Não se faça de ingênuo», cortou Ernesto, batendo a bengala contra o chão. «Não é de negócios que quero falar, é da sua vida pessoal». O silêncio pairou por alguns segundos. Bernardo respirou fundo. «Vovô, já conversamos sobre isso. Não vou voltar com Isabela. Nem precisa». Ernesto inclinou-se para a frente, apoiando os braços sobre a mesa. «Eu mesmo estive observando ontem». Bernardo franziu a testa. «Observando?» A médica. O olhar do patriarca se estreitou. «A doutora Beatriz. Vi como os meninos reagiram a ela. Vi como você a olhava, mesmo tentando esconder. É jovem, bonita, respeitável, já tem uma carreira sólida. Mais importante, conquistou o coração de Enzo e Gael em poucas horas». Bernardo engoliu em seco. A lembrança da cena da noite anterior, os meninos rindo, Beatriz cortando a carne de Gael com paciência, o brilho natural nos olhos dela, voltou com força. «Vovô», começou hesitante. Ela apenas ajudou numa emergência. «Não passa disso». «Não seja tolo». Ernesto ergueu a voz, firme, implacável. «Você acha que o destino coloca uma mulher como aquela na sua vida por acaso? Nós, Belmonte, não acreditamos em coincidências». Bernardo desviou o olhar, inquieto. «O que eu estou dizendo», continuou Ernesto pausadamente, como quem sela uma sentença, «é que está na hora de assumir o que se espera de você. Precisa se casar. Precisa de uma esposa ao seu lado para dar exemplo, estabilidade, continuidade ao nosso nome. E, se me permite, não vejo ninguém mais adequado do que Beatriz». Bernardo arregalou os olhos, surpreso. «Está sugerindo que eu peça Beatriz em casamento?» «Não estou sugerindo», corrigiu Ernesto com a firmeza de sempre. «Estou afirmando, se deseja assumir o lugar que lhe cabe neste império, não pode perder tempo. Peça Beatriz em casamento. Oficialize essa união». O peso daquelas palavras caiu sobre Bernardo como uma marreta. Casamento com Beatriz.
A ideia parecia absurda pela pressa, mas ao mesmo tempo, uma parte dele se surpreendeu ao não rejeitar imediatamente a possibilidade. O coração acelerou ao imaginar Beatriz ali, nos corredores da mansão, ao lado dos meninos, preenchendo o vazio que Isabela nunca conseguiu preencher. Mas ele também sabia. Aceitar essa proposta mudaria tudo. Bernardo levantou os olhos para o avô, sem conseguir esconder a confusão em sua mente. Vovô, e se ela não aceitar? Ernesto sorriu de canto, seguro como sempre. Nenhuma mulher recusa um Belmonte. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto a decisão que começava a nascer dentro de Bernardo. Bernardo saiu do escritório do avô com os ombros tensos, como se carregasse toneladas de responsabilidades nas costas. A ordem de Ernesto ainda ecoava em sua mente. Peça Beatriz em casamento. Para qualquer outro homem seria simples. Afinal, quem recusaria uma vida ao lado de um Belmonte? Mas, para Bernardo, a situação era muito mais complexa. Ao atravessar o corredor da mansão, ele se lembrava da imagem de Beatriz brincando com Enzo e Gael na noite anterior. O riso espontâneo dos filhos, o jeito natural com que ela se abaixou no chão sem se importar com a formalidade da casa, o carinho genuíno em cada gesto, tudo aquilo havia deixado uma marca. Isabela, com toda a sua beleza ensaiada e maneiras impecáveis, jamais conseguira conquistar os filhos daquela forma. Bernardo respirou fundo, entrou na biblioteca e serviu-se de um copo de uísque, tentando organizar os pensamentos. Eu não posso simplesmente pedir Beatriz em casamento só porque meu avô quer. Preciso saber se há algo real entre nós. Preciso sentir se ela também enxerga algo em mim. No mesmo instante, a porta se abriu devagar. Enzo entrou correndo, seguido por Gael. Papai, papai, disse Enzo animado. A doutora ainda está aqui? Podemos brincar mais um pouco com ela? Bernardo se abaixou, olhando nos olhos dos filhos. Ela vai ficar mais um tempo, sim, mas me digam, vocês gostam tanto assim dela? Gael assentiu imediatamente com a sinceridade que sempre o diferenciava. Ela é boa, papai. Quando ela está por perto, parece que a gente não precisa ter medo de nada. Enzo, com seu jeito atrevido, completou. Se você casar com ela, a gente deixa. E saiu correndo gargalhando, enquanto Gael ria tímido atrás dele. Bernardo ficou imóvel por um instante, o coração batendo mais rápido. Aquela inocência dos filhos apenas confirmava o que já estava sentindo. Beatriz havia entrado em suas vidas como uma peça que faltava. Mais tarde, quando encontrou Beatriz no jardim, observando os meninos correrem atrás de uma pipa, Bernardo se aproximou devagar. Ela parecia distraída, mas ao ouvir seus passos virou-se. Os olhos se encontraram e por um segundo o tempo pareceu parar. Eles estão felizes com você aqui, disse ele, a voz mais baixa do que pretendia. É como se sempre tivesse feito parte das vidas deles. Beatriz sorriu suavemente, mas desviou o olhar, sentindo o peso secreto que carregava. Crianças são assim. Se a gente as trata com carinho, elas respondem na mesma medida. Bernardo deu um passo mais perto. Não, Beatriz. Não é só isso. Você tem algo diferente. Algo que nem eu nem ninguém conseguiu oferecer a eles. O coração dela disparou. Tentou manter a serenidade, mas o olhar dele era intenso demais. Bernardo nunca fora homem de expor sentimentos com facilidade, mas havia uma vulnerabilidade em sua voz que a desarmava. Naquele instante, ela percebeu. O interesse não vinha apenas dos gêmeos. Bernardo também começava a vê-la com outros olhos, e isso a assustava tanto quanto a atraía. O relógio antigo da mansão marcava quase meia-noite quando Beatriz entrou no quarto que lhe haviam preparado. A casa estava em silêncio. Enzo e Gael já dormiam, exaustos após as brincadeiras do dia, e até os empregados haviam se recolhido. Apenas ela permanecia desperta, sentada à beira da cama encarando o reflexo no espelho da penteadeira. Seus olhos estavam vermelhos, não de cansaço, mas de um turbilhão de sentimentos que lutava para conter. Veio à mansão acreditando que seria apenas uma visita passageira, uma oportunidade única de ver os filhos que lhe foram arrancados. Tinha certeza de que, depois desse momento, voltaria para sua vida em São Paulo, retomaria sua rotina
e enterraria de vez esse capítulo. Mas não foi isso que aconteceu. Cada sorriso dos meninos a puxava para um abismo mais fundo. Quando Gael se aconchegou em seus braços, quando Enzo falou com a naturalidade de quem já havia, como parte da família, o coração dela quase explodiu. Como poderia simplesmente ir embora depois disso? Como continuar fingindo que nada a ligava a eles? Beatriz fechou os olhos, apertando as mãos contra o colo. Eu sou a mãe deles. O pensamento ecoava como uma confissão proibida. Mas não podia dizer. Jamais poderia revelar a verdade. Bernardo acreditava que era apenas a médica gentil que cruzara seu caminho por acaso. Se soubesse do segredo, se descobrisse a história por trás do contrato, tudo poderia desmoronar. E era aí que o conflito se tornava ainda mais cruel. Porque não eram apenas os meninos que estavam mexendo com ela. Bernardo também. Ela lembrava do olhar dele no jardim, da maneira como a voz dele havia vacilado ao dizer que ela tinha algo diferente que conseguia dar aos filhos o que ninguém mais oferecia. Havia sinceridade ali, uma vulnerabilidade que a surpreendia em um homem acostumado a mandar no mundo. Era impossível negar. Estava começando a se interessar por ele. Beatriz passou a mão pelos cabelos, nervosa. Não era para ser assim. O destino lhe pregava mais uma peça. Tinha vindo por amor aos filhos, apenas para conhecê-los em silêncio. Agora, o coração ousava desejar ainda mais. Sonhava com uma vida ao lado deles. Sonhava com um futuro ao lado de Bernardo. Mas como conciliar tudo isso com o segredo que guardava? Como olhar nos olhos dele sem sentir culpa? As lágrimas caíram pesadas, manchando o travesseiro quando ela se deitou. Não posso, sussurrou para si mesma. Não devo. E ainda assim, uma voz interna lhe dizia que talvez fosse tarde demais. O destino já havia entrelaçado sua vida à de Bernardo e dos meninos. E não importava o quanto tentasse resistir. O coração dela já havia escolhido. O silêncio da mansão era quase absoluto, quebrado apenas pelo som distante do vento, balançando as copas das árvores no jardim. Beatriz estava deitada, ainda acordada, os olhos fixos no teto, quando uma batida suave à porta a fez estremecer. Sentou-se rapidamente, o coração disparando. Doutora Beatriz. A voz grave de Bernardo soou do outro lado. Baixa, contida, mas carregada de algo diferente. Posso entrar? Ela hesitou por um instante, respirou fundo e respondeu. Pode. A porta se abriu devagar, revelando Bernardo com a gravata solta, a camisa parcialmente desabotoada, como se a formalidade do dia tivesse cedido espaço a uma versão mais vulnerável dele. Ele entrou sem pressa, fechando a porta atrás de si, e por um momento ficou apenas parado, encarando-a em silêncio. Não consegui dormir, disse enfim, passando a mão pelos cabelos. Os meninos estão tranquilos agora, mas a cabeça não me deixa em paz. Beatriz tentou sorrir, mantendo o tom profissional. É normal. Pais se preocupam. Bernardo deu alguns passos até se sentar na poltrona ao lado da cama, mas seus olhos não se desviavam dela. Não é só preocupação com eles. Ele parou procurando as palavras. É a sensação de que algo mudou desde que você entrou em nossas vidas. O coração dela acelerou. Virou o rosto tentando disfarçar. Eu apenas cumpri meu dever como médica. Não. A voz dele veio firme, cortando o ar. Não é só isso. Você trouxe algo que Isabela nunca conseguiu dar a eles, e que eu mesmo tentando, não soube oferecer sozinho. Eu vi a forma como Enzo e Gael olham para você. E... Ele respirou fundo, como se admitisse algo que lutava contra si mesmo. Eu também sinto isso. Beatriz fechou os olhos por um segundo, tentando conter a onda de emoções que a dominava. O que queria era gritar a verdade, confessar que o elo entre ela e os meninos era muito mais profundo do que ele podia imaginar. Mas não podia. O segredo a amarrava, sufocava cada palavra. Bernardo, começou a voz trêmula. Eu não sei o que dizer. Ele inclinou-se um pouco mais para a frente, os olhos fixos nos dela. Não precisa dizer nada agora. Só quero que saiba que, pela primeira vez em muito tempo, eu sinto que posso confiar em alguém. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável.
Beatriz desviou o olhar, as mãos entrelaçadas sobre o colo para esconder o tremor. No fundo, o coração dela já havia respondido, mesmo que os lábios permanecessem calados. Bernardo se levantou, caminhou até a porta, mas antes de sair, voltou-se para ela mais uma vez. "Boa noite, Beatriz", disse num tom baixo, carregado de algo não dito. Quando a porta se fechou, Beatriz levou as mãos ao rosto em lágrimas silenciosas. O conflito dentro dela era insuportável, o desejo de se entregar àquele sentimento e a culpa por esconder o segredo mais cruel de sua vida. E naquele instante ela compreendeu. O destino estava apenas começando a aproximá-los, e resistir seria impossível. O dia amanheceu dourado na mansão Belmonte, mas dentro de Bernardo havia uma tempestade que finalmente encontrava direção. Na noite anterior, ao olhar nos olhos de Beatriz, ele não teve mais dúvidas. Havia algo nela que o atraía de uma forma inexplicável, algo que ia além da gratidão pelos filhos. Era um desejo de construir futuro, de confiar novamente, de acreditar que poderia amar. Decidido, Bernardo pediu aos empregados que organizassem um jantar íntimo no jardim interno, sob as luzes suaves das lamparinas. Queria que fosse algo simples, mas memorável. Vestiu-se com um terno escuro, deixou a gravata de lado para parecer menos formal e esperou. Beatriz desceu alguns minutos depois com um vestido leve em tons claros que realçava ainda mais sua delicadeza. Quando seus olhos se encontraram, o mundo pareceu se aquietar. Bernardo estendeu a mão, conduzindo-a até a mesa preparada apenas para dois. "Bernardo, isso tudo é lindo", murmurou Beatriz, um tanto sem jeito. Ele a observou por um instante em silêncio, depois respirou fundo. "Beatriz, desde que entrou na minha vida, ou melhor, na vida dos meus filhos, tudo mudou. Enzo e Gael sorriem como nunca sorriram antes. Eles se sentem seguros, completos. E eu também." Pausou com a voz carregada de sinceridade. "Você trouxe paz a esta casa." O coração dela disparava a cada palavra. Sentia o peso do segredo que carregava, mas também a esperança que nascia diante daquela declaração. Bernardo, então, tirou uma pequena caixa do bolso. Abriu-a lentamente, revelando um anel elegante, de ouro branco com um diamante discreto, mas intenso. "Beatriz, eu sei que é cedo, mas não quero perder mais tempo. Quero que fique ao meu lado como companheira, como apoio, como parte da nossa família. Aceita se casar comigo?" O ar pareceu desaparecer dos pulmões dela. Por um instante, pensou em recusar, em fugir, em proteger o segredo que a sufocava. Mas ao ver os olhos de Bernardo tão vulneráveis e ao lembrar do abraço dos meninos, sentiu-se incapaz de dizer não. A voz dela falhou, mas logo retomou, carregada de emoção. "Eu aceito." Bernardo sorriu como há muito tempo não sorria. Colocou o anel em seu dedo. E por um breve instante, ambos se perderam no olhar do outro, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Mas antes que pudessem se deixar levar pelo momento, uma figura surgiu no caminho de pedras do jardim. O advogado da família, Dr. Antunes, um homem grisalho de semblante austero, aproximava-se apressado, com o rosto pálido e os olhos arregalados ao ver Beatriz. "Meu Deus!" murmurou, quase tropeçando nas próprias palavras. "É você." Beatriz franziu o senho confusa. "Desculpe, nós nos conhecemos?" Dr. Antunes olhou para Bernardo, depois voltou-se para ela, atônito. Eu me lembro de você. Há 4 anos no hospital. Você era..." Engoliu em seco, baixando a voz como se dissesse algo proibido. "A barriga de aluguel da família Belmonte." O silêncio caiu como uma bomba. Bernardo congelou. O sorriso se desfez, os olhos arregalados alternando entre o advogado e Beatriz. Ela, por sua vez, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O segredo que guardara com tanto esforço estava prestes a vir à tona no momento mais delicado de sua vida. O anel brilhava em seu dedo, mas o peso da revelação ameaçava transformar aquele pedido de casamento em um campo de batalha.
O silêncio que se instalou depois da revelação do advogado era sufocante. Bernardo, ainda com a caixa do anel aberta nas mãos, parecia incapaz de respirar. Seus olhos percorriam Beatriz como se ela fosse uma estranha, alguém que, de repente, escondia um passado inaceitável. Isso só pode ser um engano, murmurou, voltando-se para o advogado, mas a voz já carregada de desconfiança. Não é possível. Dr. Antunes abaixou a cabeça, constrangido. Eu jamais me esqueceria daquele rosto, Sr. Bernardo. Eu mesmo estava no hospital. Fui o responsável por garantir que o contrato fosse cumprido. Essa mulher era a barriga de aluguel. Bernardo se levantou bruscamente, a cadeira arrastando no chão com um som seco. Beatriz. Sua voz ecoou pelo jardim, grave, pesada. Isso é verdade? Beatriz sentiu as pernas tremerem. As lágrimas começaram a escorrer antes mesmo da resposta. Bernardo, e por favor, me escute, responda. Ele a interrompeu, o olhar faiscando entre a dor e a fúria. Você era a barriga de aluguel? Você é a mulher que deu à luz aos meus filhos? As palavras foram como facadas. Beatriz levou as mãos ao rosto, soluçando. Sim, confessou entre lágrimas. Sim, Bernardo, eu sou a mãe de Enzo e Gael. O silêncio que se seguiu foi ainda mais devastador. Bernardo deu alguns passos para trás, como se precisasse de espaço para processar aquilo. O coração dele batia como um tambor, ao mesmo tempo confuso, traído e inexplicavelmente ferido. Por que não me disse? Perguntou, a voz embargada pela raiva e pela dor. Desde o avião, desde a primeira vez que colocou os olhos neles, você já sabia. Beatriz ergueu o rosto molhado de lágrimas, a voz trêmula. Não sabia. Eu só descobri quando você falou o sobrenome Belmonte ao telefone, pedindo que eu viesse até aqui. Até então, eu acreditava que nunca mais os veria, que esse capítulo estava enterrado para sempre. Bernardo apertou os punhos. E mesmo assim, você ficou aqui. Mesmo assim, aceitou. Aceitou tudo isso. Ela deu um passo em sua direção, desesperada. Bernardo, eu preciso que me escute. Eu nunca planejei me aproximar deles desse jeito. Eu vim porque ouvi o choro de Enzo no avião, porque vi o desespero em Gael, porque meu coração me levou até eles. As lágrimas corriam incontroláveis, e a voz dela agora saía quase como um grito de dor. Eu só aceitei ser barriga de aluguel porque minha mãe estava doente, precisava de um transplante, e o contrato era a única forma de pagar a cirurgia. Eu nunca quis me separar deles, mas não tive escolha. Fui obrigada a entregá-los e desde aquele dia carrego esse vazio que me destrói a cada noite. Bernardo passou a mão pelos cabelos, andando de um lado a outro, tentando digerir cada palavra. E você achou justo esconder isso de mim? Disparou a voz quebrada. Me fazer acreditar que era apenas uma estranha, quando na verdade é a mãe deles? Beatriz respirou fundo, tentando recuperar forças. Eu tentei me manter afastada, juro que tentei. Quando descobri que os gêmeos eram meus filhos, meu primeiro impulso foi fugir, porque sabia que não podia confessar a verdade. O contrato, a ameaça, tudo isso ainda me prende. Mas o destino... Ela colocou a mão no peito, a voz embargada. O destino me trouxe até você, até eles, de uma forma que eu nunca imaginei. Bernardo a encarou em silêncio, mas os olhos estavam marejados, divididos entre a raiva e a dor. Beatriz, com a voz agora mais baixa, como uma confissão final, murmurou. Eu jamais quis que fosse assim. Mas a verdade é que eu me apaixonei por você, Bernardo. Mesmo carregando esse segredo, mesmo sabendo que talvez fosse impossível, eu não planejei nada disso, apenas aconteceu. As lágrimas dela escorreram pesadas, enquanto Bernardo permanecia parado, o peito subindo e descendo em respirações descompassadas. A revelação estava feita. O amor estava confessado. Mas entre eles agora havia um abismo profundo de dor e desconfiança. O silêncio no jardim parecia cortar o ar. Bernardo permanecia imóvel, olhando para Beatriz como se não a reconhecesse mais. Seus olhos, antes cheios de confiança, agora eram labaredas de raiva contida.
Ele respirou fundo, virou-se de costas lentamente e disse, com a voz grave e dura: "Eu não posso confiar em você." As palavras ecoaram dentro de Beatriz como estilhaços. O peito dela se apertou de tal forma que parecia não haver mais ar nos pulmões. O anel em seu dedo pesava como chumbo. Com mãos trêmulas, ela o retirou, encarando-o pela última vez, antes de depositá-lo sobre a mesa entre eles. O pequeno objeto brilhou sob a luz suave das lamparinas, agora não mais como símbolo de esperança, mas como lembrança cruel do que poderia ter sido. "Me desculpe", sussurrou, a voz embargada, antes de virar as costas e correr em direção ao interior da mansão. As lágrimas turvavam sua visão enquanto subia as escadas às pressas. No quarto de hóspedes, abriu o armário e puxou a mala. Suas mãos tremiam ao dobrar as roupas às pressas, o coração martelando, cada batida misturada com a lembrança do olhar de Bernardo. Ele nunca vai me perdoar, nunca vai acreditar em mim. Fechou a mala com força e, com os olhos marejados, puxou-a pelo corredor silencioso. Quando chegou ao hall principal, pronta para sair daquela casa que lhe devolvera filhos e, ao mesmo tempo, arrancara todas as esperanças, deu de cara com Isabela. A ex-esposa de Bernardo estava parada diante da porta, com os braços cruzados e um sorriso venenoso nos lábios. Usava um robe de seda preto, o perfume forte preenchendo o ar. Seus olhos cintilavam de satisfação mal disfarçada. "Já vai tarde", disse com desprezo, inclinando levemente a cabeça para o lado. "Eu sabia que isso não ia durar." Beatriz apertou ainda mais a mala na mão, lutando para não desmoronar. Por um instante, pensou em responder, em gritar a verdade, em jogar na cara de Isabela que, ao contrário dela, era a mãe verdadeira dos meninos, mas conteve-se. A dor já era grande demais para alimentar mais uma guerra. Sem dizer uma palavra, Beatriz passou ao lado da mulher, sentindo o veneno do olhar dela perfurar suas costas. Empurrou a porta da mansão e saiu, carregando consigo não apenas a mala, mas o peso insuportável do segredo, da rejeição e de um amor que parecia impossível. E do outro lado da porta, Isabela sorriu satisfeita, certa de que havia vencido mais uma vez. A mesa de jantar, antes sempre repleta de risos infantis, naquela noite parecia um velório. Bernardo estava sentado à cabeceira, o olhar fixo no vazio, enquanto Enzo e Gael brincavam distraidamente com os talheres, sem apetite. Ernesto, à esquerda, mantinha o semblante sério, observando cada gesto, cada suspiro. "Papai." A voz de Enzo quebrou o silêncio. "A doutora vai voltar?" Bernardo apertou os lábios, tentando encontrar palavras. Antes que respondesse, Gael, com a inocência de sempre, completou: "Você ia casar com ela, não ia? Por que ela foi embora?" O coração de Bernardo se apertou. Ele respirou fundo, forçando um sorriso. "A doutora Beatriz precisou voltar para a casa dela, meninos. Mas isso não significa que não gosta de vocês. Ela se importa, só precisa de um tempo." Os gêmeos trocaram olhares tristes e Enzo insistiu: "Mas ela volta, né?" Bernardo não conseguiu responder. Apenas acariciou a cabeça deles, antes de chamar a babá. "Leve-os para o quarto. Amanhã cedo eu converso melhor com eles." Quando ficaram a sós, Ernesto pousou a bengala sobre a mesa e disse em tom firme: "Está na hora de me contar tudo." Bernardo respirou fundo, a voz grave e embargada. "Beatriz, ela não é só uma médica que apareceu no avião. Ela é a mãe biológica dos meninos. Foi a barriga de aluguel contratada há 4 anos. O advogado a reconheceu, e ela mesma confessou." O velho patriarca permaneceu em silêncio por alguns segundos, os olhos fixos no neto. Então encostou-se na cadeira e falou calmamente: "E você acredita que ela mentiria sobre algo assim?" Bernardo hesitou, a raiva ainda latente. "Eu não sei mais em quem confiar." Mas quando ela falou, quando chorou, parecia tão verdadeiro. Ernesto inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com a sabedoria de décadas. "Bernardo, você está apaixonado por essa mulher. Isso está estampado no seu rosto. E não apenas você, os meninos também. Já vi mulheres interesseiras em toda a minha vida. Mas essa Beatriz, ela olha para eles como uma mãe olha para os filhos. Talvez porque seja.
Bernardo ergueu os olhos, surpreso com a clareza do avô. Ernesto bateu a bengala no chão firme. Não seja tolo. Se o destino colocou essa mulher de volta na sua vida e na vida dos meninos, talvez seja porque a verdade precisa vir à tona. Vá atrás dela. Agora. O peso das palavras fez o coração de Bernardo se inflamar. Ele se levantou da mesa decidido, sem olhar para trás. No corredor cruzou com Isabela, que o aguardava encostada à parede, o sorriso venenoso estampado no rosto. Então perdeu a sua candidata preferida? Ironizou ajeitando o robe de seda. Eu avisei que isso não duraria. Talvez agora você finalmente perceba que eu sou a única mulher que pode ocupar meu lugar nesta família. Bernardo parou diante dela, o semblante endurecido. Chega, Isabela. Sua voz saiu cortante. Você nunca mais será parte da minha vida. Só a deixei nesta casa por causa dos meninos, mas não quero te ver aqui de novo. Está definitivamente proibida de voltar. O sorriso de Isabela se desfez, substituído por uma máscara de fúria. Você não pode me escorraçar assim. Eu ainda tenho direitos sobre eles, Bernardo. São meus filhos no papel. No papel, talvez. Retrucou ele, o olhar frio como gelo. Mas na vida real nunca foram. Sem esperar resposta, Bernardo passou por ela e saiu em passos firmes, deixando-a atônita e furiosa no corredor. Do lado de fora, ordenou que preparassem o carro imediatamente. Em poucos minutos, já estava a caminho de São Paulo. O coração pulsando em um único propósito: encontrar Beatriz antes que fosse tarde demais. O apartamento em São Paulo estava mergulhado em silêncio. Beatriz havia voltado poucas horas antes, mas parecia que haviam se passado anos desde que deixara a mansão Belmonte. A mala ainda estava largada no chão da sala, aberta, com roupas mal dobradas, reflexo do turbilhão em que sua mente se encontrava. Ela caminhava de um lado para o outro, os olhos marejados, o peito pesado. Havia tirado o anel, havia devolvido o coração. Agora, tentava se convencer de que era melhor assim, que aquele amor era impossível, que deveria simplesmente retomar sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas a cada vez que fechava os olhos, via os rostos de Enzo e Gael sorrindo, sentia os braços deles ao redor de seu pescoço. E ainda mais doloroso, lembrava-se do olhar de Bernardo na noite anterior. Primeiro cheio de ternura, depois carregado de raiva e decepção. Ela suspirou, apoiando-se na janela, olhando para as luzes da cidade que piscavam como se zombassem dela. É isso. Acabou, murmurou, as lágrimas escorrendo sem controle. De repente, uma batida forte na porta a fez sobressaltar. Beatriz se virou confusa. Quem poderia ser aquela hora? Caminhou hesitante até a entrada e abriu. Bernardo estava ali. O coração dela parou. Ele parecia exausto, o cabelo bagunçado da viagem apressada, a gravata solta. O olhar intenso como fogo. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. Apenas se encararam, como se o silêncio falasse mais do que qualquer palavra. Bernardo. Beatriz sussurrou quase sem voz. O que está fazendo aqui? Ele entrou fechando a porta atrás de si com firmeza. Aproximou-se devagar, mas com determinação, até ficar diante dela. Eu vim porque não aguento mais ficar sem respostas. A voz dele era grave, embargada, mas sincera. Você me deve a verdade, Beatriz. Toda ela. Sem esconder nada. As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto dela. Eu já te disse tudo. Não, interrompeu ele, a voz cortante. Você contou pedaços, jogou fragmentos no ar. Agora quero ouvir a história inteira. Do começo. Desde o dia em que aceitou ser barriga de aluguel até o momento em que entrou no meu avião. E desta vez, eu vou ouvir. Beatriz respirou fundo, tentando conter o choro, mas sabia que não poderia mais fugir. Caminhou até o sofá e se sentou, as mãos trêmulas no colo. Bernardo permaneceu de pé diante dela, imponente, esperando. Eu aceitei ser barriga de aluguel porque minha mãe estava doente. Começou, a voz embargada, os olhos fixos no chão. Precisava de um transplante. E o contrato era a única forma de pagar a cirurgia. Eu pensei que seria capaz de suportar, que bastaria dar à luz e seguir em frente. Mas quando ouvi o choro deles, quando senti aqueles pequenos corpos sendo arrancados de mim, foi como se me arrancassem a alma. As lágrimas corriam enquanto ela continuava.
Eu tentei esquecer, Bernardo. Tentei enterrar a dor no fundo do peito. Estudei, me formei, segui minha vida, até aquele dia no avião. Quando vi Gael nos meus braços, quando ouvi Enzo me chamar de doutora do avião, meu coração soube antes da minha razão. E quando você me disse o sobrenome, eu tive certeza. Bernardo se aproximou mais, os olhos marejados. E por que não me contou desde o início? Beatriz ergueu o rosto, encarando-o com a vulnerabilidade mais pura. Porque eu tinha medo. Medo de você me odiar. Medo de me afastarem deles de novo. E no fundo, medo de admitir o que o destino fez comigo. Me apaixonar por você. O silêncio voltou a tomar conta da sala, pesado e cheio de emoções. Bernardo a olhava fixamente, o coração dividido entre a mágoa e o amor nascente que já não conseguia mais negar. Ele respirou fundo, fechando os olhos por um instante, como quem luta contra si mesmo. Quando os abriu novamente, havia decisão em seu olhar. Beatriz, disse, aproximando-se ainda mais. Você destruiu minha confiança, mas também despertou algo que eu pensei que nunca mais sentiria. Eu não sei se consigo te perdoar agora, mas sei de uma coisa. Não consigo ficar longe de você. Beatriz levou a mão à boca, sufocando um soluço. E pela primeira vez desde que a verdade veio à tona, ela viu em Bernardo não apenas a raiva, mas também o reflexo de seus próprios sentimentos. O relógio da sala marcava quase 3 da manhã, quando Bernardo, ainda inquieto, pegou o celular do bolso. Ele não conseguia apagar da mente o choro de Beatriz, a confissão sincera, o peso de cada palavra que revelava o quanto havia sofrido. Mas havia algo dentro dele que pedia confirmação, que precisava ouvir de uma terceira voz o que realmente aconteceu há 4 anos. Discou um número antigo, salvo em sua memória por razões que até então nunca imaginara usar novamente. Do outro lado, após alguns toques, uma voz feminina a atendeu, sonolenta, mas atenta ao ouvir o nome dele. Senhor Belmonte, a que devo a honra a essa hora? A voz dela era a de Helena Duarte, a mulher que intermediara todo o processo da barriga de aluguel. Bernardo foi direto, sem rodeios. Preciso de respostas. Hoje, sobre a moça que deu à luz aos meus filhos. Preciso que me diga o nome completo dela e tudo o que aconteceu naquela noite. Do outro lado da linha, houve um silêncio pesado. Helena suspirou, como se fosse atravessada por lembranças que tentara enterrar. Sua voz saiu baixa, carregada de pesar. Beatriz Oliveira. Era esse o nome dela. Eu jamais esqueci. Ela era tão jovem, tão assustada. Quando os gêmeos nasceram, seus gritos ecoaram por todo o hospital. Não eram apenas gritos de dor física. Eram gritos de uma mãe sendo despedaçada. Ninguém conseguia contê-la depois que levaram os gêmeos. Bernardo fechou os olhos, sentindo um aperto no peito. Helena continuou. Fui chamada às pressas. Por obrigação, precisei lembrá-la do contrato. Precisei ameaçá-la para que fosse embora, porque legalmente ela não tinha nenhum direito sobre os bebês. Nunca vou me esquecer do olhar dela quando saiu da maternidade. Parecia que estava deixando a própria alma para trás. As mãos de Bernardo tremiam. Ele agradeceu em voz baixa e desligou. Ficou imóvel por alguns segundos, encarando o celular como se o aparelho tivesse acabado de mostrar um pedaço cruel da verdade. Instintivamente ele se voltou para Beatriz, que permanecia no sofá enxugando discretamente as lágrimas. Em um impulso que não tentou conter, Bernardo a puxou para si, envolvendo-a em um abraço firme. O corpo dela tremeu ao contato, mas aos poucos se rendeu, afundando o rosto contra o peito dele. Me perdoa, Bernardo murmurou, a voz embargada. Eu fui cego. Eu devia ter enxergado antes. Beatriz tentou falar algo, mas a emoção a impediu. Bernardo a afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Você sofreu mais do que qualquer um poderia suportar. E mesmo assim, está aqui, diante de mim, diante dos meninos. Eu não vou cometer o erro de perder você de novo. Ele segurou as mãos dela com firmeza, como quem sela uma promessa. Quero que volte comigo. Não apenas como a mãe de Enzo e Gael, mas como minha futura esposa. As lágrimas correram ainda mais fortes pelo rosto de Beatriz,
mas agora misturadas a um sorriso tímido, incrédulo. Bernardo, você tem certeza? Depois de tudo? Ele assentiu, decidido. Tenho. Você já é parte da nossa vida. Já é parte da nossa família. E eu não vou deixar o destino brincar conosco outra vez. Naquele instante, a dor do passado começava a se transformar em algo novo. Esperança. O sol já se punha quando o carro preto cruzou novamente os portões da mansão Belmonte. O motor roncava suave, mas dentro dele o silêncio era carregado de significados. Bernardo segurava a mão de Beatriz com firmeza, como se quisesse provar ao mundo, e a si mesmo, que aquela escolha era definitiva. Ela, ainda com os olhos marejados, respirava fundo, tentando conter a avalanche de emoções que a invadia. O coração batia acelerado. Agora não voltava apenas como a doutora do avião, mas como a verdadeira mãe de Enzo e Gael, e, sobretudo, como a futura esposa de Bernardo. Quando desceram do carro, os empregados se entreolharam discretamente. O murmúrio correu rápido pela mansão. Beatriz havia retornado. No hall principal, Ernesto os aguardava, firme e imponente, a bengala apoiada no chão. Um leve sorriso escapou por seus lábios enrugados quando viu o casal de mãos dadas. Finalmente, disse, como quem testemunha o triunfo do destino. Mas nem todos recebiam a cena com serenidade. Isabela, ao notar a chegada, irrompeu pela escadaria com fúria estampada no rosto. O robe de seda balançava como uma bandeira de guerra, os olhos faiscando de raiva. "Então é isso?" gritou a voz ecoando pelas paredes de mármore. "Você realmente teve a coragem de trazer essa mulher de volta, Bernardo? De colocá-la no meu lugar?" Bernardo virou-se para ela, o olhar firme como aço. "Não, Isabela, ela não está no seu lugar, porque esse lugar nunca foi seu de verdade." Segurou ainda mais forte a mão de Beatriz. "Beatriz é a mãe dos meus filhos, e em breve será minha esposa." O choque percorreu a mansão. Os empregados baixaram a cabeça, contendo suspiros, enquanto Ernesto ergueu o queixo em aprovação silenciosa. Isabela deu uma risada amarga. "Esposa? Você enlouqueceu, Bernardo? Ela não passa de uma barriga de aluguel, uma sombra do passado." Bernardo se aproximou dela, a voz grave e carregada de uma fúria contida. "Chega, Isabela. Seu tempo nesta casa terminou. Você só ficou até agora por causa dos meninos, mas não terá mais espaço aqui. Vá embora. Definitivamente." Isabela tentou reagir, ameaçou falar dos direitos que ainda acreditava ter, mas a voz dele a silenciou como uma sentença final. "Você nunca poderá apagar a verdade. E a verdade é que Beatriz sempre foi a mãe deles. Agora e para sempre." Isabela recuou, os olhos marejados de ódio e derrota. A guerra dela estava perdida. Enzo e Gael apareceram na escada, e ao verem Beatriz, correram em direção a ela. "Doutora!" gritaram, abraçando suas pernas. Ela se ajoelhou, envolvendo os dois em um abraço apertado, lágrimas caindo livremente. Bernardo se ajoelhou ao lado dela, unindo os três em um único gesto de amor. Naquele instante não havia mais dúvida. Eles eram uma família. O jardim da mansão estava transformado em um cenário de sonho. Flores brancas decoravam os corredores. Um arco de rosas se erguia diante do altar improvisado. E os convidados se acomodavam em cadeiras alinhadas sob o céu límpido de um dia ensolarado. Bernardo estava à frente, impecável em seu terno, mas com o coração disparado como um jovem apaixonado. Ao seu lado, Ernesto observava com orgulho, sabendo que presenciava não apenas a união de dois destinos, mas também a garantia da continuidade da família Belmonte. Quando Beatriz surgiu no corredor de braços dados com a mãe, agora saudável e radiante, todos os olhares se voltaram para ela. Vestia um elegante vestido branco, simples, mas cheio de delicadeza, que realçava sua beleza natural. Seus olhos buscavam apenas um ponto: Bernardo, que a esperava com um sorriso emocionado. Enzo e Gael, de terno cinza, levavam as alianças em uma pequena caixa, orgulhosos do papel que cumpriam. "Vamos logo, mamãe", cochichou Enzo, arrancando risadas da plateia. O celebrante deu início à cerimônia.
Mas o que realmente importava era o olhar entre Beatriz e Bernardo, carregado de promessas e verdades. Prometo amar você e cuidar da nossa família até o último dia da minha vida, disse ele, a voz firme, colocando o anel em seu dedo. E eu prometo ser a esposa, a mãe e a companheira que o destino me negou por anos, mas que agora me devolveu, respondeu Beatriz emocionada. O beijo que selou aquela união arrancou aplausos, lágrimas e sorrisos. Ernesto ergueu discretamente a taça em celebração, e até os empregados que assistiam de longe vibraram de felicidade. Isabela não estava ali. Sua ausência era o maior símbolo de que o passado havia sido superado. E assim, diante de todos, Beatriz não era mais apenas a doutora do avião, nem a jovem desesperada que entregara seus filhos. Ela era agora a senhora Belmonte, esposa de Bernardo, mãe de Enzo e Gael, e dona de um destino que, enfim, lhe sorria. E assim, a história de Beatriz chegou ao desfecho que parecia impossível. A jovem que, em um momento de desespero, aceitou vender seu ventre para salvar a vida da mãe, que suportou a dor lancinante de ver seus filhos arrancados de seus braços, agora estava ali, cercada pelo amor que sempre sonhou ter. O destino, que tantas vezes lhe pregou peças cruéis, finalmente se rendeu. Trouxe de volta os gêmeos, não mais como uma lembrança dolorosa, mas como filhos amados, livres para chamá-la de mãe. Trouxe Bernardo, um homem marcado pelas feridas do passado, mas capaz de reconhecer na dor dela a própria cura. Trouxe, sobretudo, a chance de recomeçar. E se existe uma lição que essa história deixa, é que a verdade sempre encontra um caminho para vir à tona, não importa quanto tempo demore. Que o amor, quando é real, resiste ao tempo, ao silêncio e até às mentiras. E que, por mais improvável que pareça, a vida sempre dá uma segunda chance àqueles que têm coragem de lutar pelo que acreditam. Hoje Beatriz não é apenas a médica dedicada, nem a jovem que um dia foi humilhada e obrigada a desistir de seus filhos. Ela é prova viva de que nada pode apagar a força de uma mãe, a determinação de uma mulher e o poder do amor. E talvez, ao olhar para a própria vida, cada um de nós também possa perceber. Mesmo quando tudo parece perdido, há sempre um fio de esperança nos guiando para o futuro que merecemos. Antes de encerrarmos essa história emocionante, eu quero te fazer um convite especial. Se essa narrativa tocou o seu coração, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E eu quero saber de você. O que faria no lugar de Beatriz? Teria coragem de lutar até o fim pelos seus filhos e pelo amor verdadeiro? Escreva aqui nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante para nós. E me conta também, de qual cidade ou país você está nos assistindo? Eu adoro saber até onde essas histórias chegam e como conectam tantas pessoas diferentes pelo mundo. Ative o sininho das notificações, porque ainda temos muitas histórias cheias de emoção, superação e amor verdadeiro para compartilhar com você. Até a próxima história.